Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Éfeso é uma cidade muito conhecida da sua época e é muito conhecida também da igreja, porque Éfeso está colocada dentro de um contexto bíblico. Então, diante disso tudo, nós podemos entender que a verdade do Evangelho descrita por Paulo a essa carta, ela é muito profunda. Dentro dessa igreja é muito profunda. Para que nós possamos se habituar com o que é Éfeso e o que são os Efésios, nós temos que falar algumas curiosidades, por exemplo, de conhecimento público desta carta. A carta, ela é escrita por Paulo, e Paulo é o fundador da igreja. Por um período de 3 anos, Paulo vai ficar fundando essa igreja nessa cidade. Durante 3 anos, Paulo vai pregar o evangelho dentro de Éfeso. E enquanto Paulo está pregando dentro dessa cidade, acontece um dos maiores movimentos pentecostais daquela época. Um dos maiores avivamentos que o mundo já viu aconteceu dentro dessa cidade. Essa cidade experimentou o ápice da graça de Deus. E é fato que, se nós pararmos para observar, nós vamos ver que essa cidade ela tem muita importância. Ela era uma cidade de rota comercial. Essa cidade está implantada no meio de uma rota. Ela é o centro do comércio da época. Todos que queriam tirar alguma coisa da Ásia Menor, da Ásia Maior, tinham que passar por Éfeso. Por isso a importância dessa cidade é tão grande. E nessa rota comercial, todo mundo passaria por Éfeso. Éfeso estava centralizada. Éfeso era uma cidade que precisava do evangelho. E Paulo, como um bom missionário, ele vai ser aquele que vai persuadir o evangelho dentro da cidade de Éfeso. 3 anos ele passa pregando o evangelho ali dentro. E o evangelho que Paulo prega dentro de Éfeso é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele vai quebrar os negócios locais. Agora, eu não estou aqui falando de uma cidadezinha pequena de 26 mil habitantes. Eu não estou aqui falando de um município pequeno de 15 mil, 10 mil, 6 mil habitantes. Eu estou falando de uma metrópole. Eu estou falando de uma cidade que tinha cerca de 300 mil habitantes. O evangelho que Paulo prega percorre ouvintes da palavra. O evangelho que Paulo prega em Éfeso aciona o pilar comercial daquela cidade. O que gerava renda, o que nutria financeiramente Éfeso é quebrado por causa da pregação do evangelho. Em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo. Em Éfeso estava o templo dedicado a uma deusa pagã chamada Diana. Diana tinha um templo dentro de Éfeso, e esse templo era visitado pelo mundo inteiro. Todos iam a Éfeso. Então o sistema turístico de Éfeso gerava uma fortuna de finança para aquela cidade, porque todos vinham visitar o templo de Diana e queriam levar uma estatueta da deusa. O paganismo era grande naquela cidade, mas chega alguém e começa a pregar o reino de Deus, começa a pregar o evangelho de Jesus, começa a falar acerca do Cristo que morreu e ao 3º dia ressuscitou, e todo um sistema financeiro é quebrado. Todos que estavam ouvindo Paulo pregar estavam saindo de uma condição de servidão a uma estátua, a um ser
que tinha ouvido, mas não ouvia, tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não enxergava, tinha mão, mas não apalpava, tinha pé, mas não caminhava. Paulo chegou pregando um Deus vivo, e pasmem vocês, é exatamente nessa época em que acontece um fenômeno extraordinário com os discípulos de Jesus. O que é, pastor? Quando os discípulos andavam nas ruas, queridos irmãos, o poder era tão grande, a intimidade era tão grande, a fé era tão grande, que a sombra dos discípulos ressuscitavam mortos nas calçadas. Paulo pregava, e o lenço que Paulo usava para enxugar o suor durante os discursos, alguém pegava, levava por aí, colocava sobre o enfermo, sobre o morto, ele ressuscitava e era curado na mesma hora. O que é isso, pastor? Eu estou te dizendo que o Deus que operava naquela época não deixou de operar agora. O Deus que agia naquela época não deixou de agir agora. Ele é o mesmo Deus poderoso, grande e eficaz. Pastor, por que nós não vemos tanta expressão de fé então dentro da igreja? Por que nós não vemos tantas maravilhas? Deus nunca mudou. O que mudou foi a nossa forma de buscar a Ele. Um crente naquela época, quando se convertia, não se convertia de qualquer jeito não, presbítero Renato. Ele largava a estatueta, e a carta de Paulo aos Efésios, ele começa escrevendo ela, e ele já diz assim, vou dizer uma coisa para vocês que vai ser o segredo da vida de vocês. Versículo de número 1, ele diz, olha, vocês estão em Éfeso, mas vocês também estão em Cristo. O grande problema da gente, irmãos, é que a gente está lembrando que está aqui nessa cidade, mas está esquecendo que a gente vive também em Cristo. Crente que vive em Cristo é diferente. Crente que vive em Cristo é diferenciado. Ele dá glória, aleluia, desde quando acorda até a hora de dormir. Ele não consegue viver longe da presença de Deus. A primeira revelação dessa carta é que essa igreja não está somente em Éfeso, ela também está vivendo em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores.